Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. E como sempre começamos, teremos um momento devocional de louvor e adoração ao nome daquele que é o único digno de ser louvado. Nós cremos na providência. Nós cremos que o nosso Deus criou todas as coisas e governa todas as coisas conforme a força de seu poder. E é por isso que eu e você, e todos os astros, tudo que existe, toda a natureza, toda a criação, glorifica e exalta a uma só voz o nome do Senhor. Assim eu convido você a junto comigo cantar o hino de número 10 do Inário Novo Cântico, esse hino baseado numa letra de Francisco de Assis, em que juntos, com o sol, com a lua, com toda a natureza, louvamos o nome do Criador. Cantemos, aleluia, aleluia, louvai-o, louvai a Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu sol dourado a refulgir, tu lua em prata a reluir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho e glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus, nós te adoramos e te glorificamos e sabemos que o Senhor é o Deus da providência. Por isso, providencia ao nosso coração agora a tua palavra, que é viva e eficaz. Nós confiamos em ti em nome de Jesus. Amém. Com muita alegria, querido, nós damos continuidade aos nossos estudos de teologia reformada, introdução à teologia reformada. E nos nossos estudos, nós temos falado a respeito do ser de Deus e dos seus atributos. Hoje, de uma forma muito especial, falaremos sobre a providência de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, para nós darmos início ao nosso estudo teológico de hoje. Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao verso 3. E assim diz a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando comecei minha carreira como professor, eu costumava colocar
no final das provas, na verdade, no início delas, no final das orientações das provas, a seguinte expressão para os alunos: boa sorte. Costumamos falar isso no popular. As pessoas costumam acreditar em sorte, no acaso, ou então na divindade, fortuna ou destino. Todas essas expressões, sorte, acaso e destino no sentido de fortuna, no sentido da divindade, no sentido de sorte, né? Casual, todas essas expressões, elas são cegas, são impessoais, dando uma ênfase num caráter fortuito da vida. Mas, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós não vemos coisas fortuitas, fatos que aconteceram ao acaso. É bem verdade que quando o racionalismo do século XVII, posteriormente desenvolvido no século XVIII com o Iluminismo, quando surgiu o chamado deísmo, que vimos em outra aula, que vimos em outro estudo, em que há aqueles que acreditam até na existência de um ser superior, divino talvez, mas que não é pessoal, não tem uma relação de pessoalidade com as coisas que existem. Alguns tomariam a imagem do chamado Deus relojoeiro, uma divindade que teria criado todas as coisas e a seguir, depois de ter determinado leis imutáveis, hoje não interfere, não age no mundo. De acordo com essa visão, o mundo seria uma máquina que Deus simplesmente... e que agora funciona por conta própria, depois que Deus deu o start. Não é o que cremos à luz das Sagradas Escrituras, pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina sobre um Deus que preserva todas as coisas, que governa todas as coisas, que opera sobre todas as coisas. E assim nós vamos falar hoje sobre a providência de Deus. Essa providência divina que pode ser estudada sobre 3 perspectivas essenciais: a preservação providencial de Deus, a concorrência providencial de Deus e o governo providencial de Deus. Começamos falando da preservação providencial de Deus. Porque o Deus que criou todas as coisas, conforme lemos nas Escrituras, é o Deus que sustenta o mundo criado. O ato criador de Deus terminou no 6º dia, mas a partir daí tem início a providência divina. É por isso que o texto que lemos logo no início desta aula nos fala de um Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Um Deus que não somente criou todas as coisas, mas um Deus que sustenta pessoalmente todas as coisas, não entregou todas as coisas que existem à sua própria sorte. Neemias também vai nos falar a respeito dessa ação providencial de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 9. Livro de Neemias, capítulo 9, nós vamos ler a respeito desse Deus providente, desse Deus da providência. Neemias 9, verso 6. Ao orar, se dirigindo a Deus, Neemias, inspirado pelo próprio Espírito Santo, assim nos afirma. Neemias 9, verso 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora.
Esse entendimento não era somente de Neemias, inspirado pelo Espírito Santo, a orar assim, se dirigindo ao Deus da providência, mas também do salmista, que no Salmo 145 vai confirmar a compreensão desse Deus que é o Deus da providência. Salmo 145, versículo 15 e o versículo 16 vão nos dizer assim. Salmo 145, abra sua Bíblia, participe junto comigo. Verso 15 e 16, assim diz a palavra do Senhor no Salmo 145, verso 15: Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. É Deus quem cuida de cada um dos seres que existem. É Deus quem age na vida de todos aqueles que Ele criou. Deus não deixa de fazer isso, e se deixasse de fazê-lo, eles morreriam de fome. O nosso Deus é aquele que sustenta a vida. Se existe vida, é porque Deus nos sustenta. O Salmo 104, verso 27 a 29, também assim vai nos fazer compreender. Salmo 104, verso 27 ao verso 29, assim nos diz. Salmo 104, 27 a 29. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Verso 29. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. É Deus quem dá a vida, é Deus quem tira a vida. Deus tem um controle total e preservador sobre toda a criação. E o nosso Senhor Jesus, assim, não somente compreendia e explicava aos seus discípulos, como deixou o registro para nós em Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus capítulo 6, versículo 26, assim vai nos dizer a respeito desse Deus que é providente. E acrescentou, diz assim, verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Depois de falar isso, alguns capítulos mais tarde, depois de dizer que é Ele quem sustenta todas as coisas e que nós, seres humanos, valemos muito mais do que as aves, o nosso Deus, Jesus Cristo, o Senhor, deixou registrado em Mateus capítulo 10, verso 29 e verso 30. Ele fez com que o Espírito Santo fizesse com que Mateus deixasse registrado essa conversa que ele teve com os discípulos. Mateus capítulo 10, verso 29. Não se vendem 2 partais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das aves, Deus cuida de tudo que existe. Ele sabe até os fios de cabelo que nós temos na cabeça. E de algumas pessoas os fios que não têm, né? Mas o que o texto está dizendo para a gente é que Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, tem um poder sobre todas as coisas e não existe nada que fuja ao seu controle providencial, nada foge à providência de Deus que cuida de tudo aquilo que é necessário. Nós não temos como acreditar na sorte, no acaso, porque ninguém tem sorte de estar vivo, mas está vivo pela providência de Deus. Nós não temos como imaginar um Deus que criou o mundo e depois abandonou o mundo, deixando o mundo à própria sorte. Mas segundo as Escrituras, nós cremos num Deus que cuida do mundo, num Deus que é a causa da existência do mundo e é a causa da preservação do mundo. Mateus capítulo 5, verso 45, nos diz, inclusive, que Deus faz cair chuva sobre justos e injustos.
Jó, capítulo 38, versículo 41, tem o registro de que esse Deus alimenta os filhotes dos corvos. E é por isso que o nosso coração, a nossa alma, toda a nossa existência exalta e glorifica o nome do Senhor pela grandiosidade da sua obra providencial. E é por isso que o Salmo 147, que eu peço que você abra junto comigo, no versículo 7 ao versículo 9, Salmo 147, abra comigo, leia junto comigo. Verso 7 a verso 9 diz: cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Esse é o nosso Deus da providência, que preserva a vida de forma providencial. Mas além desse aspecto da preservação, a providência de Deus, o controle de Deus sobre o mundo criado, também é visto na concorrência. E esse é um tema complexo, a gente não pode fugir da compreensão de que esse é um tema difícil de ser estudado, difícil de ser analisado, mas as Escrituras vão nos mostrar que é parte da verdade divina. E Deus se revela dessa forma, como um Deus da providência, mas que permite a concorrência. E o que nós estamos falando? Quando os teólogos, quando os estudiosos das Escrituras vão chamar essa verdade de concorrência, em alguns livros, em algumas teologias sistemáticas, você vai encontrar o termo concursos, né? Nós temos em mente a junção de duas forças. Não que essas duas forças estejam em pé de igualdade, sejam duas forças iguais, mas são duas forças que cooperam para que algo aconteça. E aí é interessante a gente entender o termo concorrência no sentido de correr com, não no sentido de competição, mas de correr ao lado. É essa a ideia de concorrer, correr com. A concorrência é a forma pela qual Deus exerce a sua providência nesse mundo, sustentando com o seu poder tudo aquilo que acontece nas chamadas causas secundárias. Deus, ele é o princípio ativo, o princípio determinante, o primeiro princípio em tudo aquilo que acontece. Mas segundo estudamos já em aulas passadas, Deus é absolutamente santo, Deus é absolutamente justo, Deus é absolutamente puro. Portanto, Deus, por ser santo, santíssimo, puro, completamente justo, totalmente amor, completamente bondade, ele não tem nenhum envolvimento ético com qualquer maldade que ocorra. Assim, quando o ser humano peca, quando o ser humano transgride a lei de Deus, quando o ser humano se volta contra a verdade objetiva da lei de Deus, ele o faz pela sua livre agência. A livre agência tem relação com as decisões tomadas pelo ser humano conforme a sua própria natureza pecaminosa. Assim, o ser humano, tendente ao pecado, escolhe o pecado. A concorrência, ou concursos, é a cooperação do poder de Deus com todos os poderes que estão subordinados a ele. E isso acontece de forma harmônica com leis pré-estabelecidas, ou ainda com a ação de Deus, fazendo com que as coisas aconteçam exatamente de acordo com a natureza delas. Um exemplo disso está no livro do Êxodo, quando Moisés, dirigido por Deus, ia até Faraó para falar com Faraó e dizer a Faraó que deveria libertar o povo. Deixa meu povo ir. Era a palavra de Moisés, a palavra de Deus por intermédio de Moisés a Faraó.
E diz o texto que o Senhor endurecia o coração de Faraó. O fato é que o coração corrompido de Faraó, o seu desejo de oprimir os hebreus e ainda a sua própria vaidade endureciam o seu coração. Mas todos os fatos relacionados ao Êxodo, todas as vezes que Moisés foi falar com Faraó e todas as vezes que Faraó rejeitou a palavra de Deus, tudo fazia parte do plano estabelecido por Deus. Ainda assim, Faraó foi utilizado na medida de sua própria injustiça, através de seu próprio pecado. E tudo o que aconteceu, ainda que Faraó agindo na sua livre agência, em conformidade com o seu próprio coração corrupto, contribuiu para que o plano de Deus fosse executado. E assim, a cada resistência de Faraó, uma praga vinha sobre o povo egípcio. E todas as vezes, Moisés precisava clamar ao Senhor para que aquela praga cessasse. E novamente, Faraó ficava mais endurecido. Até que na última praga, o povo foi liberto. Nós vemos outros exemplos bíblicos sobre o chamado concursos, ou essa concorrência. Duas forças caminhando juntas. Lucas, capítulo 22, versículo 22, vai nos dar uma amostra disso. Lucas, capítulo 22, versículo 22, vai nos dar uma amostra disso. Eu peço a você que abra sua Bíblia junto comigo aí. Lucas, capítulo 22, verso 22. E diz assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Esse texto está falando a respeito de Judas, o filho da perdição, aquele a quem foi determinado trair Jesus, mas isso não exclui a responsabilidade pessoal de Judas em ter escolhido trair Jesus. O mesmo também nós lemos no sermão do apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 2, esse famoso sermão, quando diante de cerca de milhares de pessoas, Pedro pregou dizendo, está lá em Atos, capítulo 2, verso 22 ao verso 23, abra sua Bíblia para você acompanhar comigo, Atos 2, verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. A morte de Cristo na cruz é o plano da redenção, é o plano da salvação, está dentro do decreto de Deus e por estar decretado por Deus, designado por Deus, também faz parte da presença de Deus, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer, porque Ele mesmo designou e não o contrário. Ele não designa porque sabe, mas Ele sabe porque Ele mesmo designou, porque Ele planejou. Mas ainda que Ele tenha planejado, foram aqueles homens e mulheres, no dia da festa, que disseram em alto e bom som, solta Barrabás. E ao dizerem, solta Barrabás, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E todos aqueles que estavam envolvidos desde a traição de Judas, o julgamento no Sinédrio, depois ter sido levado a Pilatos, todos eles agiram em conformidade com a sua natureza pecaminosa e pecaram contra Deus e mataram a Jesus. Jesus foi entregue porque Deus havia determinado aquilo, no entanto, as pessoas eram culpadas pela morte de Jesus. E é essa mesma ideia que vai lá no capítulo 4 do mesmo livro de Atos ser repetida. Lá no versículo 27 e versículo 28, quando o apóstolo Pedro havia sido preso com João, e depois que eles são soltos, eles chegam junto aos irmãos, e quando os irmãos vão orar, aquela oração, inspirada pelo Espírito Santo, afirma no versículo 27,
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Fica claro para nós, a partir desses exemplos, de que a culpa da morte de Jesus foi dos homens. Porém, tudo aquilo que aconteceu estava debaixo da vontade soberana de Deus, conforme um plano que havia sido pré-estabelecido. O que cada uma daquelas pessoas fizeram foi errado, foi pecado. E o pecado diante de Deus precisa ser punido, deve ser pago. Porém, quando fizeram aquilo, eles não deixaram de fazer o que Deus havia determinado nos seus planos. E assim nós temos duas situações. A concorrência nos atos bons e a concorrência nos atos maus. O ser humano não é capaz de fugir de Deus e agir de forma independente de Deus. Portanto, todas as ações que eu e você praticamos, que são boas, que são amáveis, que são justas, são ações que foram direcionadas por Deus. O apóstolo Paulo vai nos trazer essa verdade na epístola aos Filipenses. Eu peço a você que junto comigo abra sua Bíblia na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, quando nós lemos o seguinte, Filipenses 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se eu ou você fazemos uma boa ação, se eu ou você realizamos algo de bom, nós precisamos entender que o fazemos pela graça de Deus. O mérito é de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, nos diz assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, Paulo dizendo, e pela graça, e pela sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que há de tão interessante em tudo isso é que Deus também pode ser visto nas ações bondosas daqueles que não foram regenerados, ou seja, daqueles que não foram transformados pelo Senhor, daqueles que não foram alcançados pela graça especial que estudamos também há algumas aulas. O que significa isso? Que todos aqueles que existem, salvos ou não, crendo no Senhor Jesus ou não, podem agir de forma boa. Primeiro, em conformidade à imagem e semelhança de Deus. E segundo, porque Deus age por quem quiser. Assim nós lemos a respeito, nas escrituras, de Ciro, o rei da Pérsia. Isaías capítulo 45, verso 1 e verso 2. Isaías capítulo 45, verso 1 e verso 2. Abra sua Bíblia. Isaías 45, verso 1, verso 2. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido. Olha só. A Ciro, ungido quer dizer escolhido. Então aqui, Deus foi quem escolheu Ciro para agir. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ainda que Ciro não conhecesse ao Senhor, ainda que ele não temesse ao Senhor, Deus usou aquele rei em amor a Israel, para que Judá pudesse voltar do cativeiro, para que eles pudessem voltar para a sua própria terra. Ciro, ele foi responsável pela ordem que determinou a volta do povo judeu para a sua terra. E isso foi uma boa ação, mas ele não fez isso pensando em agradar a Deus. Na verdade, o que ele estava fazendo é agindo politicamente. Dentro daquele contexto da política do Oriente Médio, Ciro agiu conforme a política que ele estava trazendo como governante naquele momento. Mas ele estava cumprindo a vontade decretiva de Deus. Todas as boas ações desse mundo se incluem no concurso de Deus, porque Deus providencialmente faz com que coisas boas aconteçam, porque a sua vontade, ela se cumpre no decorrer dos anos. E as coisas mais?
é muito difícil para as nossas mentes e para o nosso coração, principalmente, não só a razão, mas sobretudo as nossas emoções, conciliar a vontade soberana de Deus e os atos maus das pessoas. Mas mesmo os atos maus das pessoas não foram feitos de forma independente de Deus. Isso é muito complexo. É difícil. Por que Deus não para isso? Por que Deus não dá um basta naquilo? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Deus não é o autor do pecado. Ele não é a causa do pecado. Mas ainda assim, o pecado que existe no mundo, ele só acontece dentro do governo providencial de Deus. Há uma história fundamental para entendermos isso, é a história de José do Egito. Você vai lembrar de José, o filho preferido de Jacó, e diz a Sagrada Escritura que os demais filhos tinham ciúme de José, a ponto de, em determinada ocasião, terem espancado o próprio irmão, rasgado suas vestes, lançado ele numa cisterna. E nos diz o texto bíblico que os próprios irmãos venderam José, que foi parar no Egito. E no Egito, José se tornou escravo na casa de um importante oficial de Faraó, Potifar. E a história nos conta que, por uma série de questões, dada a lascívia da esposa daquele oficial Potifar, a esposa de Potifar assediou José, e José, ainda que tenha resistido ao assédio, não se deitou com a esposa de seu dono. Diz o texto que ele foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Mas ainda que Jacó tivesse pecado em amar mais a um filho do que a outros, ainda que José tenha pecado em se exibir para seus irmãos, ainda que os irmãos tenham pecado em ter vendido a José, seu próprio irmão, como escravo, ainda que a esposa de Potifar tenha pecado assediando José, todas essas coisas foram conduzidas por Deus para que José, depois de interpretar os sonhos de Faraó, viesse a se tornar, depois de Faraó, o homem mais importante do Egito. Gênesis capítulo 50, versículo 20, nos registra a explicação da providência de Deus naquela cena, naquela história. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. E diz o texto: José, já depois de se revelar aos seus irmãos, perdoando tudo o que havia acontecido, numa compreensão bíblico-teológica tão precisa, afirmou o seguinte, verso 20 de Gênesis 50. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E assim como nos narra a história, Jacó, seus filhos, muita gente saiu da fome na terra de Canaã e desceu ao Egito. Ali eles foram preservados. E preservados no Egito, depois da morte de José, se multiplicaram e os hebreus se tornaram poderosa nação. A história continua, é bem verdade, com a escravidão. E nós conhecemos o restante da história, Deus agindo para que deles fosse formado um povo, e desse povo viria o Messias,
Jesus Cristo Redentor. Como tem sido para nós difícil entender como Deus ainda hoje atua nos atos maus dos ímpios, mas a Bíblia nos afirma em diversos pontos nas Escrituras que assim ele age. Nabucodonosor, por exemplo, o rei ímpio da Babilônia, aquele rei que invadiu Judá, que cometeu atrocidades, mas a Bíblia diz para nós que foi Deus quem o trouxe e o determinou que fizesse aquilo. Nabucodonosor agiu em conformidade com a providência de Deus. E mesmo assim agiu conforme a sua vaidade, o seu pecado. Nós não temos espaço nessa aula para falar de vários outros exemplos. Diz as Escrituras a respeito do exemplo de Jeroboão. Você lê isso em 1 Reis, capítulo 14, verso 10. Capítulo 15 de 1 Reis, verso 27 a 30. Ou a história de Roboão, em 1º livro dos Reis, no capítulo 12, de 13 a 15. E dos versículos 22 a 24 do mesmo capítulo. Ou então, a respeito do rei da Síria, como descrito em Isaías, capítulo 10, verso 5 a 15. Ou, anos antes, a história de Absalão, filho de Davi, conforme narrado em 2 Samuel 16, do verso 20 a 23, e no capítulo 12, 11 a 12, e também no capítulo 17, verso 14. Todos esses personagens bíblicos agiram de forma ímpia, de forma pecaminosa, conforme o seu próprio pecado, mas, ao mesmo tempo, eles estavam cumprindo os planos e propósitos de Deus. Tudo o que acontece no mundo acontece debaixo do olhar de Deus, debaixo do seu controle, mas tudo o que o homem faz porque a sua vontade deseja. Assim nós temos duas vontades que concorrem, correm juntas. Não significa que Deus faz metade e o homem metade, não é isso. Mas o fato é que Deus age no ser humano. E ainda assim ele não fere a nossa responsabilidade pessoal. Deus não é o autor do pecado. Nós é que pecamos. Ainda assim, as Escrituras nos mostram que tudo está debaixo desse Deus que governa todas as coisas. O reformador João Calvino, falando sobre a providência de Deus, certa vez disse o seguinte: que os ladrões, os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, das quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que em si determinou. Comentando sobre a ação de Satanás sobre a vida de Jó, João Calvino afirmou que nós concluímos que daquela provação de que Satanás e os perversos salteadores foram ministros de Deus. Suas ações apenas serviram ao governo, à justiça, à santidade de Deus. É um tema complexo, eu admito. Mas é o que lemos à luz das Escrituras. Que Deus é santo, que Deus é puro, que Deus é justo, que Ele não é o autor do pecado, mas que ao mesmo tempo nada foge da sua providência, dos seus planos. E Ele dirige a história que vai ser concluída de forma gloriosa no dia em que Jesus Cristo há de vir julgar os vivos e os mortos. Falamos da providência em termos de preservação, em termos de concorrência nessas duas vontades, a humana e a divina, que agem paralelamente. E também precisamos entender a providência de Deus em termos de governo. A gente não quer dizer com isso de que seja algo necessariamente diferente da preservação e da concorrência. Mas cada uma dessas partes pode ser entendida como a providência de Deus de forma mais geral, de forma mais global.
A ideia de governo nos faz entender o objetivo final, o propósito final de Deus. O governo é uma ação contínua, ainda que seja uma ação misteriosa, ainda que seja uma ação que eu e você não sejamos capazes de entender na sua plenitude, porque, como já estudamos, esse Deus ele é insondável, os seus propósitos são inescrutáveis, nós não temos condição de compreender a mente de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos pensamentos, e nenhum de nós estava antes de Deus para conceder a Deus alguma coisa, para que depois ele viesse retribuir aquilo que tivéssemos entregado a ele, não. Mas o fato é que esse Deus tem um propósito definido. A preservação e a concorrência têm um objetivo teleológico, ou seja, há uma finalidade. E essa finalidade é a sua glória. Pela providência de Deus, ele está conduzindo tudo aquilo que acontece para esse determinado fim. É o que o autor de Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 5, vai chamar de beneplácito da sua vontade. É um supremo propósito para esse mundo que vai sempre redundar, que vai sempre desaguar, que vai sempre ter como consequência, conforme no mesmo capítulo 1 de Efésios, no versículo 12, ele afirma: para o louvor da sua glória, em louvor da sua glória. Nada acontece por acaso, nada é fruto da sorte. O destino, de acordo com as Sagradas Escrituras, não é uma divindade, não é o acaso, não é uma sorte, mas é um plano de Deus. Nós não podemos dizer que isso ou aquilo foi uma grande sorte, porque nós estaríamos fazendo uma afirmação falsa e colocando uma força, ou seja lá o que for, no lugar de Deus que governa todas as coisas. Isso seria uma forma de idolatria, porque idolatria é justamente colocar qualquer outra coisa que não seja Deus no lugar de Deus. Não foi isso que os israelitas fizeram depois que Deus os tirou do Egito? E eles fizeram um bezerro de ouro para si e disseram: tá aí, ó, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Todas as vezes que recebemos uma bênção da parte do Senhor, a gente não pode falar: que sorte que eu tive. Não. Tem gente também que confunde soberania de Deus com fatalismo, né? O que tiver que ser, será. O fatalismo é uma ideia equivocada de que tudo está previamente fixado de uma forma irretratável, por uma causa sobrenatural, e o homem não tem nenhuma ação, como se fosse uma marionete nas mãos de Deus. Não é o que as Escrituras ensinam. São duas verdades que estão em conjunto: a ação humana e a providência de Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus impessoal, mas é um Deus de sentimentos e propósitos, que, segundo as Escrituras, usando uma linguagem humana de acomodação para que a gente entenda, ele não é cego, não é surdo, não é mudo. Esse Deus, ele enxerga, ele fala, ele ouve, ele age. No bem da verdade, à luz de Romanos capítulo 12, verso 2, o que nós sabemos é que não é o que tiver que ser, será, mas que o propósito de Deus das nossas vidas, o plano de Deus, a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, ela vai prevalecer. E esse Deus, que não poupou o seu próprio filho, dando esse filho em nosso lugar, ele não pode nos dar todas as coisas?
Se existe um exemplo claro e inequívoco da providência de Deus, do amor de Deus e da bondade de Deus, é o fato dele ter entregue providencialmente seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele agiu de forma providencial, preservando tudo o que precisava ser preservado para que a cruz acontecesse, permitindo que homens agissem com crueldade, com mentira e com hipocrisia, pecando pela sua própria vontade, para que o seu plano de redenção, esse Deus maravilhoso, permitiu que esses homens assim fizessem, para que a vontade de que homens e mulheres fossem salvos em Cristo Jesus se realizasse. E hoje eu e você, que cremos no Senhor, temos a convicção de que Deus continua no mesmo lugar onde sempre esteve, no trono, no mesmo lugar em que Ele estava quando Cristo Jesus se entregou por mim e por você. E Ele continua nesse mesmo lugar, reinando e confiando na sua graça, na sua misericórdia, no seu poder. Eu convido você a também descansar nesse Deus da providência. Adorado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, tua verdade é perfeita, completa, e nós somos incapazes de alcançar a profundidade do que acabamos de estudar. Mas também somos capazes de experimentar isso. Por isso, por amor de Jesus, toma-nos nos teus braços e faz-nos confiar no Senhor e descansar no Senhor e agir nesse mundo em conformidade com tuas leis santas, benditas e justas. Que o Senhor nos permita e nos ajude a refletir o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, indo em direção ao outro em amor e sendo instrumentos em bondade da tua vontade. Que assim seja, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Já chegando ao término desse nosso estudo de hoje, eu quero convidar você, querido, a abrir o seu inário, hinos número 663. Esse momento nós também aproveitamos para nos lembrar do nosso compromisso como membros da primeira igreja de Niterói, de consagrar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. O ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói tem continuado mesmo em meio à pandemia, através das transmissões do culto, através do trabalho dos pastores, dos funcionários, através da bênção de podermos agir em prol daqueles que necessitam das distribuições das cestas básicas e do auxílio aos necessitados. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós convidamos você a consagrar os seus dízimos e ofertas. Os dados bancários da igreja estarão aí na sua tela para que você possa fazê-lo. Você que não é membro da igreja, não se sinta constrangido nesse momento, mas se for seu desejo também participar, que você possa fazer a sua oferta com alegria e com singeleza de coração. O hino de número 163 nos fala justamente desse Deus que dirige o nosso destino. Não é um destino no sentido de sorte ou acaso, é um sentido de propósito. A minha e a sua vida, nós que cremos no Senhor, as nossas vidas estão nas mãos daquele que nos criou e nos salvou em Cristo Jesus. Cante junto comigo este hino, o hino de número 163 do Inário Novo Cântico. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim.
Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravados na sangrenta cruz. Por meus pecados foram transpassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontre em seu poder constante apoio, forte é o seu braço, insone o seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu Cria e Salvador. Amém. Que assim seja, meu irmão, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui presencialmente também, sendo transmitido a nossa reunião de oração, o nosso culto de oração. No próximo domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas, para a glória do nosso Senhor Jesus. Pela manhã, o nosso culto, também presencial, e às 18 horas, a nossa escola dominical. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Um forte abraço. Recebei a bênção. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê